Boa tarde, bem-vindos à segunda parte da fase intermunicipal do Médio Tejo, da 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura. O Plano Nacional de Leitura tem, em articulação com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e com a Rede de Bibliotecas Escolares, promove este ano a 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura. Queremos, desta forma, iniciar então a festa do livro e da leitura, que, acima de tudo, valoriza o prazer de ler. Assim como Immanuel Kant disse, uma leitura alegre é tão útil como o exercício do corpo. As provas que os candidatos ou os concorrentes vão realizar são provas que pretendem ter como objetivo final o estímulo da prática e a promoção do gosto pela leitura. Ora, para esta fase foram apurados na fase de escola município 11 municípios, e temos então, dos 13 concelhos que temos no Médio Tejo, estão então 11 municípios a concurso. Participaram na prova escrita ontem 106 alunos, do primeiro ciclo ao ensino secundário. Hoje, nesta segunda parte, vão participar 5 alunos apurados nessa prova escrita em cada ciclo de ensino. No final serão apurados 2 alunos em cada ciclo de ensino. Portanto, a ordem será primeiro os concorrentes do primeiro ciclo, seguidos do segundo ciclo, posteriormente do terceiro ciclo e, por fim, do ensino secundário. Queremos então dar início à prova oral. Apenas dizer que é composta por 2 partes, uma prova de argumentação oral sobre a obra que os alunos puderam ler e uma segunda parte que consiste numa leitura expressiva de um texto a sortear pelo júri deste concurso. No final serão atribuídos certificados de participação e ofertas dos vários municípios envolvidos. Passo agora, seguidamente, a apresentar os membros do nosso simpático júri. Então, começamos pela presidente do júri, Joana Lopes, que tem 36 anos e é natural da Sertã, licenciada em Animação Cultural e mestre em Animação Artística. É uma das promessas emergentes no nosso cenário literário, já tem no seu... refraseando, é autora de mais de uma dezena de livros infanto-juvenis, com vários contos publicados em coletâneas nacionais e também o romance que está hoje aqui, que foi selecionado para esta prova, para o ensino secundário, que se intitula A Vida de um Homem que Perseguia Poemas. Seguidamente temos Rui Farinha Lopes, com 43 anos, também natural da Sertã, licenciado em Ciências da Comunicação e mestre em Comunicação, Arte e Cultura. É jornalista desde o ano 2000 e conta no seu currículo trabalhos para os jornais Expresso, Diário de Notícias e Público, bem como para a revista Além-Mar e para a Rádio e Televisão Portuguesa. Dedica-se ainda à investigação histórica e tem uma série de livros já publicados sobre a história no Concelho da Sertã, nomeadamente Castelo, Freguesia com História, Filarmónica União Sertaginense, Repertório da História, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã, 100 anos sempre ao seu lado, Troviscal e a sua história, História da Sertã e Sertanense, 75 anos de história. Também é autor de diversos artigos na imprensa periódica sobre esta temática. Por último, temos Ana Sofia Marçal, com 41 anos, também residente na Sertã, licenciada em Matemática e Ciências da Natureza, Ensino, e especializada em Ciências Documentais, variante de Biblioteca e Documentação. É coordenadora da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, aqui na Sertã,
e desde 2012 que desenvolve e coordena o projeto Maratona de Leitura 24 horas a ler, já conhecido no panorama cultural português. Foi a Ana Sofia quem este ano coordenou a organização desta prova, que estamos agora a realizar. Cabe-me desejar uma boa sorte para todos os concorrentes e iria apenas referir que os alunos vão participar por ordem alfabética, primeiro por ciclos, e dentro de cada ciclo então por ordem alfabética. Não assistem à prova de argumentação uns dos outros, por isso vai entrar um de cada vez, para que não se escutem uns aos outros, como é óbvio. No final estarão então os 5 alunos de cada ciclo e ficam até ao final da prova oral, porque será a prova em que vão ler um texto de forma expressiva e como os textos, conforme já referi, vão ser sorteados, não são iguais, eles podem então estar a assistir. Vou solicitar então aos nossos simpáticos concorrentes que estão aí do outro lado do ecrã, queremos ver-vos daqui a pouquinho, mas para já vamos pedir então que saiam todos, excepto os concorrentes do primeiro ciclo, que vão ser chamados por ordem alfabética. Portanto, fiquem aí sintonizados com as anteninhas no ar, porque aqui Marte vai chamar Terra por ordem alfabética, ok? Então, boa sorte para todos e força aí. Adeus. Olá, Alice. Olá. Linda. Olá. Pronta para começar? Sim. Boa. Então, olha, vamos começar e tu vais responder a uma questão que o júri te vai fazer sobre aquela galinha famosa que se chama Laura. Boa? Sim. Então, escuta, que eles vão perguntar. Olá, Alice. Olá. Estás preparada? Sim. Boa. Então vamos lá para esta pergunta de argumentação. Diz assim: porquê é que achas que a Laura disse os humanos são muito complicados por dentro? Porque ela disse que que os humanos se sentem obrigados a mentir. E isso é um pouco esquisito, porque nós não somos obrigados a mentir. Ok. Nós podemos dizer a verdade, não somos obrigados a mentir. Ela acha isso esquisito. Queres acrescentar alguma coisa? Não. Ok. Obrigada. Muito obrigada, Alice. A Alice já disse tudo, não foi? Sim. Já explicou? Boa. Alice agora fica aí, ok? Desligas o teu micro, se faz favor, e ficas à espera para depois chamamos-te outra vez para tu ler, está bem? Ok. Boa, obrigada. Olá, Beatriz. Estás boa? Sim. Sim, ótimo. Estás pronta para começar? Sim. Olha, então é assim, o nosso júri vai-te colocar uma pergunta sobre a vida íntima de Laura, que era aquela galinha muito louca, ok? Então vá, escuta, 2 minutinhos, tens que tentar falar, argumentar, responder, mais ou menos durante 2 minutinhos, ainda é um bocadinho, mas vais ver que não custa nada. Vá, boa sorte. Obrigada. Olá, Beatriz. Olá. Estás bem disposta? Sim. Estás muito sorridente, gosto disso. Olha, vamos à nossa pergunta de argumentação? Sim. Então vamos lá. Porquê é que achas que a Laura disse os humanos são muito complicados por dentro?
porque as pessoas às vezes não se entendem muito bem e às vezes também é um pouco difícil dos animais entenderem, porque não falam a nossa língua. Ok. E achas mais alguma coisa? Não. É isso? Obrigada, então. Ora, muito obrigada, Beatriz. Agora, eu vou-te pedir para tu desligares o teu micro, mas ficas aí, está bem? Depois voltamos-te a chamar para tu fazeres a leitura do teu texto, certo? Boa, então vá, até já. Ora, agora, chamamos o Francisco Gaifão de Brito. Estás aí, Francisco? Então, seja bem-vindo. Vamos então, o júri vai-te fazer uma pergunta para tu responderes sobre aquela galinha que tinha assim uns segredos, que era a Laura, lembras-te? Pronto. Estás então preparado para começar? Espírito positivo? Vai tudo correr bem? Boa. Então, vamos lá. Olá, Francisco. Podes dizer olá para ver se nós te ouvimos bem? Olha, nós não te estamos a conseguir ouvir. Tens alguém aí para te ajudar a ligar o micro? Ó Francisco, nós não te estamos a ouvir, mas o teu micro, o sinal está em como tu tens micro. Fala lá qualquer coisa para ver se já dá. Se faz favor. Não, não está, não está. Não está a dar o micro do Francisco. Ora bem, eu ia questionar o júri sobre a hipótese de passarmos às outras duas meninas e depois voltarmos ao Francisco. Sim, é uma boa ideia. O Francisco então agora é retirado da sala e entra outro concorrente. Pode ser? Pronto, e depois pode ser que a seguir já dê, já funciona. Ora, então agora vamos chamar o Ismael Chilau. Olá, Ismael, tudo bem? Olá. Pronto para começar? Sim. Boa, ótimo. Olha, então é assim, o júri vai-te colocar uma questão a qual tu tens que responder e pronto, vais ter 2 minutos para responder a essa questão e é sobre aquela galinha que tem assim uns segredos muito engraçados que é a Laura. Estás pronto? Sim. Pronto, então vá, boa sorte. Olá, Ismael, tudo bem contigo? Sim. Estás preparado para a tua pergunta? Estou. Então vamos lá. Diz-me lá, porquê é que tu achas que a Laura disse os humanos são muito complicados por dentro? Porque se sentem obrigados a mentir. E mais alguma coisa? Não. Queres deixar essa ideia assim? Sim. Ok, muito bem, Ismael. Obrigada. Ora, Ismael, então é assim, agora tu vais fazer o favor de desligar o teu microfone, mas continuas aí na sala, vais ficar a ouvir os teus colegas, que depois vamos voltar a chamar-te para a leitura expressiva. Pode ser? Boa? Ok, então vá. Tchau, até já. Olha, agora de seguida vamos chamar a Sara Rafael. Estás aí, Sara? Tudo bem? Olá! Estás pronta para começar? Sim. Ótimo!
Então, olha, é assim, para começar, o júri vai-te colocar uma questão, vai-te fazer uma pergunta sobre aquela galinha muito louca que é a Laura. Lembras-te? Então, tu tens 2 minutos para responder à questão deles, está bem? Boa sorte! Olá, Sara, boa tarde. Boa tarde. Estás bem disposta? Estou. Estás muito sorridente, ainda bem. Então, olha, vamos fazer-te uma perguntinha, pode ser? Então, por que é que tu achas que a Laura disse? Os humanos são muito complicados por dentro. Eu acho que a Laura disse isso porque também logo a seguir ela disse que até se sentem obrigados a mentir e isso para a Laura devia ser um bocadinho estranho. Também achava os humanos um bocadinho estranhos porque não sei, eu acho que era achava estranho porque se sentiam obrigados a mentir. Ok, boa. Queres acrescentar mais alguma ideia? Não. Muito bem, obrigada, Sara. Boa, Sara. Então, olha, agora eu vou-te pedir para tu desligares o teu micro, mas ficas aí na sala, está bem? Porque ainda vamos ouvir mais um menino e depois vamos voltar a chamar-te para tu fazeres a leitura do teu texto, ok? Então vá, até já. Olha bem, então vamos passar novamente ao Francisco. Francisco Brito, será que agora já podemos ouvir bem o Francisco? Consegue-me ouvir? Ótimo, agora sim. Já ouvimos o Francisco. Olá, Francisco, boa tarde. Estás pronto para começar? Sim. Relaxadinho depois deste pequeno imprevisto? Então é assim, o júri vai-te colocar uma questão sobre aquela galinha que só faz trapalhadas, que é a Laura. Ora, tu vais ter 2 minutos para tu poderes explicar, responder a essa questão e dares a tua opinião, está bem? Então vá, boa sorte! Olá, Francisco. Olá. Agora já ultrapassámos o contratempo do som, já te estamos a ouvir muito bem. Estás pronto para responder à pergunta? Sim. Boa. Então, olha, por que é que tu achas que a Laura disse? Os humanos são muito complicados por dentro. Eu acho porque às vezes os humanos são obrigados a mentir, têm uma coisa que eles querem fazer muito, mas só que a sociedade não permite que eu faça aquilo. Ok. Queres acrescentar mais alguma ideia? Não. Ok, muito obrigada, Francisco. Boa sorte a todos. Ora, obrigada então pela tua resposta, Francisco. Agora eu vou-te pedir para tu desligares o teu microfone. Continuas aí na sala, porque mais daqui a pouquinho vamos chamar-te para tu leres o teu texto. De seguida, vamos então passar à prova de leitura expressiva. Os textos vão ser sorteados, os textos que os meninos irão ler. O júri dará a indicação de qual é o vosso texto. E vamos começar então com a Alice Figueiredo, novamente. Estás aí, Alice? Oh, Alice, agora não era a altura para teres ido atrás da galinha. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Ora, o júri então vai sortear o teu texto para depois tu poderes começar a fazer a tua leitura expressiva. Sim. Muito bonita para nós todos podermos usufruir desse bocadinho de literatura. Ok, está bem.
Então, Alice, sabes o que é que nós vamos fazer agora? Vamos começar com o sorteio em funcionamento. Estás preparada? Sim. Vamos baralhar isto muito bem e vamos ver qual será o texto que vai calhar. Olha, é o número 5. Não sei se vocês aí conseguem ver, é o texto 5, que calhou a Alice. Ok. Quando quiseres, podes começar. Ok. As aventuras de Maresia do Mar e outras histórias para aprender. O mocho era conhecido entre os outros animais pelo professor. Não era por ser mais sábio do que o peru, nem mais inteligente do que o leão, até nem seria mais conhecedor do que a andorinha, a ave que tinha por hábito viajar muito. Era o aspecto, aqueles olhos grandes, redondos, atentos, e a pose austera com que se empoleirava no galho lembrava um antigo filósofo grego, do tempo de Platão ou de Aristóteles. Mas era só pose. Na verdade, aqueles olhos enormes, penetrantes, tinham outra função: rasgar a escuridão da noite e descobrir os pequenos bichinhos de que se alimentava. Reforça essa ideia de ser professor o hábito de surgir nos desenhos animados com os grandes óculos, como se fosse um leitor tão excessivo que se gastava na leitura. Vivia ao lado do Rochinol, uma vizinhança com grandes discussões noturnas. Digo noturnas, pois quer um, quer outro, trabalhava à noite e descansavam durante o dia. Punha-se o sol e o mocho espreguiçava-se, batendo as asas com energia. Anoitecia. No horizonte iluminava-se a estrela da tarde e o Rochinol saltava para os ramos da árvore onde ambos viviam. Bocejava, esfregava os olhinhos e começava a trabalhar. Obrigada pela tua leitura, Alice. Ora, estiveste muito bem. Agora vamos aguardar pela leitura dos outros meninos. Está bem? Desligas então o teu... Aliás, já desligaste? Ok. Então vamos continuar. Agora é a vez da Beatriz Nunes. Pronta, Beatriz? Sim. Então vamos ver o que é que o júri tem ali para ti. Olá, Beatriz, outra vez. Vamos pôr aqui o nosso saco dos sorteios a trabalhar? Vamos lá ver o que é que vai calhar à Beatriz Nunes. Vai calhar o texto número 3. Diz que quando uma criança se vê pela primeira vez, ainda em bebê, nasce uma fada, a sua fada. Há quem afirme que as fadas têm luz própria, como os pirilampos. Outros imaginam que são senhoras pequeninas muito simpáticas. Outros parecem princesas. Uns dizem que são pequenas, outros que são grandes. Mas quem pode confirmar? Eu acho que são meninas, com vestidos de flores e asinhas de papel, como se fossem só a brincar. As fadas costumam andar junto dos ouvidos das crianças, atrás da orelha, dizendo e conversando muito baixinho. O que dizem? Que às vezes é melhor parar com o que estamos a fazer, senão vai dar asneira. Há quem se chame consciência, outros, anjos. São apenas fadinhas pequeninas. Obrigada pela tua leitura, Beatriz. Muito bem, sim senhora, gostamos muito. Então, agora vou-te pedir para tu desligares o teu micro, pronto, e aguardares pela prova dos outros meninos, está bem? Vamos passar ao Francisco Brito, agora que já está tudo operacional. Então vá, boa sorte. Francisco, consegues ouvir-nos bem? Sim. Boa, nós também te ouvimos e vamos agora para o saco do sorteio. E vai calhar o número 4. Texto número 4. Em casa do Mateus há montanhas de livros. Em cima da cama, nos armários, nos sofás, até no tambor da máquina de lavar roupa. Nas paredes não há um único espaço que não esteja ocupado com uma estante de livros e, como se isso não bastasse, a roupa que o Mateus usa tem uns bolsos enormes onde ele guarda as suas últimas leituras. O Mateus lê a todas as horas e sabe imensas coisas.
Sente-se sempre acompanhado e nunca se aborrece. Não importa como, não importa onde. Lê e viaja por mundos mágicos, sulca os mares a bordo de um navio pirata, põe-se-lhe os cabelos em pé enquanto percorre uma casa encantada e resolve os mistérios mais difíceis como um autêntico detetive. O superpoder do Mateus é a leitura. Obrigada, Francisco. Boa. Ora, então, Francisco, também gostamos muito da tua leitura. Agora, então, tu desligas o teu micro, já está? Boa. Vocês já estão a entrar no processo. E agora para os restantes concorrentes, certo? Então, vamos dar a voz agora ao Ismael, que vai dar início à sua prova de leitura expressiva. Boa sorte também para o Ismael. Ismael, vamos pôr o saco dos sorteios a trabalhar? Sim. Então vamos lá ver qual é o textinho que te vai calhar. Olha, o número 2. O dia em que a mata ardeu. Gosto de todas as árvores e plantas da minha mata. Sou amigo dos animais. Ouço a música que o vento faz entre os ramos. Vejo a luz que atravessa a folhagem e sinto-me feliz. Tudo estaria perfeito se não fosse a terrível família dos pássaros bisnaus, que são uns pássaros pretos e cheios de borbulhas, andam despenteados, com as penas uma para cada lado, e cheiram mal porque nunca tomam banho. São uns grandes porcalhões. O pior de tudo é que os pássaros bisnaus não têm respeito por ninguém, nem pela natureza, nem pelos seres vivos. Hoje vou contar-vos o dia em que estes maraus, por descuido e negligência, deixaram atear um grande fogo, que é a pior tragédia que pode acontecer a todos os que vivem numa mata. Obrigada, Ismael, pela tua leitura. Ora, Ismael, também gostámos muito da tua leitura. Então agora vamos ouvir ainda mais uma concorrente e depois já volto a falar convosco todos, ok? Então vamos chamar a Sara Rafaela. Onde está a Sara? Olá, Sara. Olá. Olá. Então, estás pronta para a tua prova de leitura expressiva? Estou. Boa. Então, vá lá. Boa sorte. Obrigada. Olá, Sara. Olha, tu consegues aumentar um bocadinho o volume do teu microfone? Para nós ouvirmos melhor. Ou então falares um bocadinho mais perto. Está melhor? Está perfeito assim, está ótimo. Então, Sara, vamos ao saco dos sorteios, mas já sabemos o que é que vai sair, não é? É o que falta, que é o número 1, é o primeiro texto. Cabeça de andorinha. No outro dia, a minha avó explicou-me o que quer dizer cabeça de andorinha. É o mesmo que dizer cabeça de vento, e que tudo isto significa que a pessoa é distraída. Eu disse à minha avó que é impossível eu ter cabeça de vento, porque, para mim, essa cabeça pertence às pessoas esquecidas. Nas cabeças ventosas, as ideias e as recordações saem, sem querer, à mínima aragem. É como se estas cabeças fossem casas cheias de janelas abertas num dia de ventania. Quando as memórias saem pela janela, as pessoas ficam esquecidas. Às vezes, nestes casos, as memórias entram outra vez e depois voltam a sair, como se brincassem à apanhada com o próprio vento. Obrigada, Sara. Gostamos muito também da tua leitura, Sara. Agora, eu quero agradecer-vos a todos, dar-vos os parabéns, estiveram muito bem, tanto
na resposta às questões como na vossa leitura expressiva. E queria apenas dizer-vos, que não mencionei no princípio, que na próxima semana vocês vão receber os certificados e as ofertas que foram cedidas pelos vários municípios envolvidos neste concurso de leitura, e os vencedores vão receber ainda um cheque de prenda para livros no valor de 50 euros. Ora, até o final do dia de hoje vão ser anunciados os vencedores, portanto vocês podem ir no final do dia à página do Facebook da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes para ver se foram os felizes, os sortudos que ganharam este concurso nacional de leitura no vosso ciclo, no primeiro ciclo. Depois, se quiserem ver a vossa cara, então vão poder ver a partir da próxima segunda-feira, também no mesmo sítio, no Facebook da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, da Sertã, que vai lá estar o vídeo desta prova oral, para vocês depois poderem mostrar aos vossos amigos e à vossa família. Boa? Então pronto, agora tenham um bom fim de semana e vou-vos pedir que saiam da sala, que é para depois poderem entrar os vossos colegas, está bem? Muito obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau. Olá, Ana Rita, boa tarde. Está tudo bem contigo? Sim. Olá. Olha, então é assim, seja bem-vinda aqui ao Concurso Nacional de Leitura. O júri vai de seguida colocar-te uma questão, uma pergunta de argumentação, ou seja, tu vais ter que responder à pergunta e justificar, vá, dentro do que tu saibas e queiras dizer, ok? Sobre aquele livro que tu leste, que era o livro que só queria ser lido e pronto, tinha esse grande desejo de ser lido por alguém. Então, vamos começar? Tens 2 minutos para responder à tua questão. Boa sorte! Olá, Ana Rita, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, estamos só ouvindo na perfeição. Então, olha, a pergunta que temos para ti é a seguinte. Recorda esta frase do livro. Um livro pode ter muitas capacidades e poderes. Para ti, que capacidades e poderes é que achas que tem este livro que tu leste? O livro que eu li, eu acho que ele tem a capacidade de captar muita informação e tem o poder de ajudar a máquina a não se sentir sozinha e ajudar também, no fundo ele ajudou a descobrir a chave para abrir o cofre do tio Vicente, a herança que ele deixou. Muito bem. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Ainda tens mais um bocadinho de tempo? Queres acrescentar mais alguma ideia? Não. Não? Então, muito obrigada. Ótimo, Ana Rita. Então, olha, agora vou-te pedir para tu desligares, já desligaste o teu micro ou isso? Pronto. E aguardar até que te voltemos a chamar para a fase de leitura expressiva, a prova de leitura expressiva. Vamos de seguida chamar a Carolina Santos. Olá, Carolina. Carolina? Já está. Ora, liga lá o teu micro, Carolina, se faz favor. Boa tarde. Olá, boa tarde. Está tudo bem contigo? Sim. Ótimo. Olha, Carolina, então é assim, o júri vai-te colocar uma pergunta para tu poderes responder. Tens 2 minutos para responder a essa pergunta sobre o livro que só queria ser lido. Ok? Boa sorte. Obrigada. Olá, Carolina. Olá. Está tudo bem contigo? Sim.
Então a pergunta que temos para te fazer é a seguinte. Recordando a frase do livro, um livro pode ter muitas capacidades e poderes. Que tipo de capacidades e poderes é que achas que tem este livro que tu leste? Os livros têm a capacidade de nos fazer felizes, de quando nos sentimos sós, nos fazerem companhia. São uma fonte de cultura. Podem nos levar para diferentes sítios. Aumentam a nossa imaginação. O nosso conhecimento também. E põem-nos felizes. Conseguimos sentir até as emoções do próprio livro. Se o livro é triste, nós nos sentimos tristes. Se o livro fala de coisas simpáticas, nós ficamos felizes. Se o livro fala de alguma coisa de terror, ficamos preocupados ou com medo. Os livros podem fazer muitas coisas. São capazes de fazer muito e de nos deixar felizes. Muito obrigada. Tens mais alguma ideia a acrescentar, Carolina? Terminaste a tua resposta. Pelo menos eu, quando me sinto sozinha, costumo sempre agarrar um livro e começar a ler de uma ponta à outra e deixo-me sentir tão só. Muito bem. Obrigada. Bem, obrigada, Carolina. Muito obrigada, gostámos muito da tua resposta também. Agora então, ficas, se faz favor, a aguardar pela prova de leitura expressiva e a ver também os teus colegas. Ora, vamos chamar agora a Constança Véstia. Olá, Constança. Falta-nos o teu micro, que não está ligado. Constância está ali a aguardar. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo. Ótimo. Estás pronta? Então vá. Tens que estar pronto. É esse o espírito. Então vamos a uma pergunta que o júri te vai colocar, uma pergunta de argumentação, ou seja, em que tu vais desenvolver a tua resposta e tentar justificar dentro do que tu quiseres, conforme queiras responder, sobre o livro que só queria ser lido e que teve sorte porque tu leste, não foi? Ok. Então vamos ouvir a pergunta do júri. Olá, Constança, estás boa? Estou, obrigada. Muito bem. Então, recorda esta frase do livro. Um livro pode ter muitas capacidades e poderes. Para ti, na tua opinião, que capacidades e poderes tem o livro que tu leste? Tem a capacidade de contar muitas histórias e que transmitir aos leitores uma sensação de conforto e que o livro que estamos a ler conseguirmos perceber a história e transmitirmos uma sensação de perceber, estamos a perceber essa história e que é uma história e entender. Como é que eu ia te explicar? Temos de ler o livro com muita atenção para perceber cada detalhe. Cada livro tem a sua história diferente e cada livro é especial do jeito que é, porque conta uma história de várias coisas, depende do livro. Muito bem. Queres acrescentar algum aspecto ou já terminaste a tua resposta? Já terminei. Não tens nada a acrescentar? Não. Então, muito obrigada, Constança. De nada. Ora bem, Constança, gostámos também da tua resposta. Vamos então pedir-te para fazeres o favor de desligar o teu micro e aguardares um bocadinho para quando te chamarmos novamente para a tua leitura expressiva, ok? Então vá, até já. Agora,
vamos chamar o Francisco Ferraz. Estás aí, Francisco? Parece que não está o Francisco. Pronto, não está o Francisco. Então, vamos passar à Rita Cristóvão. Olá, Rita. Rita, olá. Já está ali. Não nos queres dar um olá, Rita? Então, enquanto a Rita resolve a sua problemática, se calhar voltamos ao Francisco, que parece que já está connosco. Olá, Francisco. Olá. Ora, boa, seja bem-vindo aqui ao Concurso Nacional de Leitura. Ora, estás pronto para a pergunta do júri? Sim. Sim, então já sabes, tens 2 minutos para responder e justificar a tua resposta, ok? Boa sorte! Olá, Francisco, estás bom? Sim, estou. É, tudo bem? Gostaste de ler este livro? Sim, adorei. Muito bom. Então agora vou-te pedir que recordes esta frase do livro. Um livro pode ter muitas capacidades e poderes. Para ti, que capacidades e poderes tem este livro? Tem a capacidade e os poderes de poder levar as pessoas para o mundo da imaginação e da leitura. Porque os livros, uma simples palavra pode levar-te para um sítio muito misterioso, muito novo e que tu nunca estiveste lá. E isso pode trazer-te a conhecer várias coisas. Como, se for um livro de matéria, podes aprender matemática, português, tudo mais. Se for um livro de história, podes ficar a aprender coisas, lições sobre a vida. Se for uma fábula, podes aprender coisas que nunca aprenderias se não tivesses lido esse livro ou se não tivesses perguntado a uma pessoa. Muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa? Bem, vou querer acrescentar meio que um resumo disto tudo, que é: onde quer que tu vás, a tua imaginação irá, e com os livros mais perto estará de ti. Muito bem, Francisco. Obrigada. Ok. Obrigada. Ok, Francisco, gostamos muito também da tua resposta. E então vou-te pedir para tu desligares o teu micro e ficares a aguardar para depois poderes fazer a tua prova de leitura expressiva, ok? Agora, voltamos à Rita Cristóvão. Estás aí, Rita? Olá! Olá! Tudo bem? Sim. Pronto. Olha, vamos então. Estás pronta para responder à pergunta do júri sobre o livro que só queria ser lido? Estou. Ótimo, então vamos ouvi-los. Boa sorte. Obrigada. Oh, Rita, tu tens aí o nome da Constança. Sim, Nós estamos a ver... sim, o computador em que eu estava, o som não funciona, então eu tive de trocar. Ok, tudo bem. Então, tudo bem contigo? Sim. Vamos pedir-te que recordes a seguinte frase do livro. Um livro pode ter muitas capacidades e poderes. Para ti, que capacidades e poderes tem este livro que leste? Então, eu acho que este livro tem a capacidade de conseguir se colocar no lugar dos outros livros, ao ponto de querer também lê-los, para eles não passarem pelo mesmo do que ele estava a passar, que era serem esquecidos e não terem vontade de o ler. Muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que não há muita mais coisa para acrescentar, mas também posso dizer que o livro também tinha o poder de argumentar, digamos, porque ele tinha muitos argumentos e muitas ideias que gostava de passar, de falar com a máquina de escrever, e acho que é só. Muito obrigada. Nada. Obrigada a eu. Olha, Rita, gostámos também muito dessa tua resposta sobre o livro e sobre a máquina de escrever. Então, olha, agora se faz favor, desligas o teu micro, que vamos de seguida começar a chamar-vos para a prova de leitura expressiva, está bem? Ok. Obrigada. Ora, vamos então iniciar a prova de leitura expressiva dos alunos do segundo ciclo e chamo então a Ana Rita Claro, que vai aguardar que o júri faça a sua magia naquele saquinho e tire um texto para ela ler. Pronta? Sim. Ana Rita, temos aqui um saquinho mágico, disse a professora Zélia também, que tem os textos numerados de 1 a 5. Nós então vou tirar daqui um dísticozinho e vai sair o texto, vai estar indicado o texto que tens de ler, está bem? Vamos aqui baralhar. O texto é o número 3. Podes começar quando quiseres, Ana Rita. De facto, como em todos os outros planetas, no planeta do Príncipezinho havia ervas boas e ervas daninhas. E, logo, sementes boas de ervas boas e sementes daninhas de ervas daninhas. Mas as sementes são invisíveis. Dormem no segredo da terra até que uma lhe dê para acordar. Então, espreguiça-se e começa a lançar timidamente um rebentozinho inofensivo e encantador em direção ao sol. Se é um rebento de rabanete ou de roseira, pode crescer à vontade, mas mal se perceba que é de uma planta daninha, é preciso arrancá-lo imediatamente. No planeta do Príncipezinho havia umas sementes terríveis. Eram as sementes de embondeiro. O solo estava infestado delas. Ora, se só se reparar num embondeiro quando já for bastante grande, nunca mais ninguém se vê livre dele. Atravanca o planeta todo, esburaca-o com as raízes. E um planeta muito pequeno, com muitos embondeiros, acaba fatalmente por explodir. É uma questão de disciplina, dizia-me dias depois o Príncipezinho. De manhã, quando nos levantamos, lavamo-nos e arranjamo-nos, não é? Pois lá também é preciso ir limpar e arranjar o planeta. Há que arrancar regularmente os pés dos embondeiros, mal eles se distingam das roseiras com os quais se confundem quando são novinhos. É um trabalho muito aborrecido, mas muito fácil. Muito obrigada, Ana Rita. Gostávamos muito de ouvir ler. Estiveste muito bem, então agora vamos aguardar pela prestação dos outros concorrentes. E vamos chamar de seguida a Carolina Santos. Olá, pronta para o sorteio mágico? Vamos a isso. Então, Carolina, vamos ver o que é que o saquinho aqui tem a dizer para ti. Vamos ver, baralhar bem, vamos ver que texto é que vai calhar. É o texto número 2. Podes começar quando quiseres. Ok, obrigada. Que prazer receber uma visita. Já é raro nos tempos que correm. Eu sou Teresa, a nova dona deste castelo. Mas senta-te, vou já sentar-me ao teu lado. Suponho que queres saber a história deste lugar. Na verdade, são muitas as histórias que poderia contar acerca deste castelo.
mas acho que vou escolher a que é para mim mais interessante. Espero que a subida da montanha não tenha sido demasiado cansativa, porque antes de começar a contar a história, tenho de mostrar algo de que ninguém parece estar à espera. Podes seguir-me. Lá vou atrás dela, parando na enorme porta onde já estive. Confesso que fiquei um pouco decepcionada por não estar antes a seguir uma rainha, uma duquesa, uma marquesa, uma condensa, uma baronesa. Enfim, como vês, começou ela. Lá ao fundo há uma escadaria. Do nosso lado direito estão 2 portas e à esquerda outras 2. Comecemos pela primeira porta da direita. Vem comigo. Encaminhámos-nos para a porta indicada e mal ela é aberta, depara-se-nos uma enorme escadaria em caracol, no meio de um espaço quadrangular. Percebo que estamos dentro de uma das 4 torres do castelo, mas o que é verdadeiramente extraordinário é que, acompanhando a escadaria, mesmo até ao cimo, há estantes repletas de livros, provavelmente muitas centenas de livros. Uns grossos, outros fininhos, alguns de cores claras, alguns de cores escuras, e outros de cores claras, e outros ainda quase sem cor. Muito obrigada, Carolina. Obrigada. Quer ver ler? Ora, tiveste também uma boa prestação. Agora vamos aguardar pelos próximos colegas. Então, o Francisco, a Constança Véstia vai passar a ficar à espera do texto misterioso. Então vamos lá ver qual será. Constança, olá, outra vez. Vamos ver que texto é que o saquinho vai dizer que tu deves ler. É o texto número 4. Tens que ligar o teu micro, se faz favor, Constança. E podes começar quando quiseres. Depois de ter feito a 4ª classe, aos domingos comecei a usar o relógio que o meu avô me deixara. Um belo relógio de corda, pesado e de horas certas, que fazia inveja aos rapazes do Plameiro. Como nessa altura eu era franzina e mal podia com um alqueire de milho às costas, minha mãe, depois de muito discutir com a avó Rosa, que não concordava que eu seguisse esse caminho, uma tarde foi à casa do Guilhermino Bicho e pedi-lhe que me aceitasse como aprendiz de sapateiro. Um mocito precisava de aprender um ofício que não lhe rebente com o coração, dizia minha mãe, que se condoía por eu ter braços e pernas de galinha. Às vezes, batia-me por eu não ter apetite e ofendia a minha avó por não conseguir engolir as sopas de burro cansado. Para ela, aquela malga testa de vinho, muito bem adoçado e cheio de migas de broa, era receita milagrosa que, no seu entender, levantava a espinhela de ser mais enfezadinho botado na terra. Outras vezes, era um suplício para conseguir engolir uma mistela gostosa feita de ovos, açúcar amarelo, um cálice de vinho do Porto e uma colherzinha de canela. Tudo muito bem batido e remexido. Eu não sabia se gostava de ser sapateiro, mas não me importei com a decisão da minha mãe, porque desde menino sempre tive uma grande admiração pelo Guilhermino Bicho. Seu verdadeiro e completo nome era Guilherme José de Carvalho. Bicho era uma alcunha de família, e eu não se importava nada que o tratassem assim. Muito obrigada, Constança. De nada. Ora, Constança, também gostámos de ouvir a tua leitura. Então, agora se faz favor, desligas o micro e ficamos a aguardar. E ficamos a aguardar pelo Francisco Ferraz, que penso que já está pronto para agarrar o texto e se pôr cá para fora toda essa expressividade. Então vamos lá ouvir o que é que te vai calhar. Francisco, liga o teu micro, está bem? Não te esqueças. Vamos ver que texto é que te vai calhar. Vamos lá ver. Texto número 5. Podes começar quando quiseres. Lá embaixo, em pleno deserto do Saara,
No interior da estação espacial reinara a confusão e o pânico. Sucediam-se as ordens e os gritos. Vários membros da equipa de terra corriam em todas as direções, transportando papéis ou tentando encontrar algum técnico. Os engenheiros debruçavam-se freneticamente sobre os computadores, introduzindo novos dados e variantes, tentando desesperadamente descobrir o que estava a atrair a Ítaca 3000 para fora de rota. Junto do chefe da missão, Marco e Bianca esperavam ansiosamente por uma palavra de esperança que pudessem transmitir lá para cima. Bianca não conseguia aguentar mais. O que vamos dizer-lhes? Temos de lhes dizer alguma coisa. Não podemos continuar em silêncio. O chefe da missão era um homem de cabelos brancos, que já tinha vivido algumas situações de emergência, como aquela. Era um homem sábio e ponderado, e neste momento ele pressentia que iriam perder a nave e os 3 astronautas que lá estavam. Mas sabia que, até ao fim, até que a nave desaparecesse dos visores de terra, o dever deles era tentar tudo para a salvar. Nunca desistir, nem baixar os braços e, sobretudo, não deixar que lá em cima os astronautas percebessem que eles, na base espacial, não sabiam o que fazer. Diga-lhes que desliguem os motores e descansem um bocado. Vamos tentar calcular com mais tempo qual é a rota que seguem e de que forma poderão sair dela mais adiante. Para já, pelo menos, a nave está a funcionar sem defeitos. Só não tem força para escapar desta órbita. Mas haveremos de consegui-lo. Mantenham-nos animados. Não mostrem nunca desânimo nem ansiedade. Vá, falem com eles. Não os deixem sozinhos. Muito bem, Francisco. Muito obrigada. Nada. Ora, sim, senhora, também gostámos muito da tua prestação. Agora vamos então pedir para tu desligares o micro, já desligaste, boa. E vamos chamar a Rita Cristóvão. Olá, Rita. Olá. Pronta? Sim. Então vamos lá aguardar a pergunta secreta que se vai revelar em breve. Então, Rita, vamos ver se o saquinho não se enganou. Vamos ver. É o texto número 1. Podes começar a dizer. A minha avó tinha cara branca e rugosa, mas vou descrever o casaco dela. De cor verde e também rugoso. Nunca nenhum casaco de bombazine foi tão confortável. A bombazine é um tecido quente, pesado, como que arranhado por um gato com unhas muito direitas. Fazem-se calças, vestidos, saias e roupas de inverno com este tecido, especialmente apreciado pelos idosos. Em inglês, bombazine diz corduroy, que é o título de uma música da banda de grunge Pearl Jam. É que nos anos 90, muitos músicos também vestiram bombazine. O casaco da minha avó era ideal para fazer festas. Quando passávamos com a mão, dava para sentir o relevo de cada risca. Se tivéssemos as unhas grandes, até podíamos ouvir um som de reco-reco. Tinha 2 bolsos, um forro meio gasto e um número incerto de botões. A cor verde do casaco lembrava musgo. Não o musgo vivo nas rochas, mas o musgo seco que já está há uns dias a enfeitar o presépio. Os botões eram de um castanho fosco, olhos de coelho morto, segundo a minha avó e dona do casaco. Os bolsos andavam carregados de reboçados de funcho, medicamentos para a tensão e restos de papel, que tanto podiam servir para limpar remelas, como para parar as lágrimas em funerais e casamentos. Se tivesse de usar um adjetivo para o descrever, escolhia acolhedor, como as casas. Muito obrigada, Constança. Ora, agora terminamos. Também gostámos bastante da tua leitura. Desculpa. Sim. É a Rita. Só que eu estou com o nome da Constança. Sim, Rita, nós sabemos. Mas a senhora olhou, deve ter olhado aí porque tem o nome da Constança aí embaixo. Foi um enganozinho, mas
Chamou outro nome, mas ela sabe que és tu, não é, Ana Sofia? Oh, Rita, desculpa, foi mesmo isso, porque lê-se melhor o nome que está no computador do que o que tens no peito, foi sem querer, eu sei que tu és a Rita. Rita Pereira. Exatamente, Pronto. Rita Pereira Cristóvão, até sabemos o nome todo. Ora, então é assim, agora a Rita, pronto, já desligou o micro, então só quero agradecer-vos pelas vossas prestações, estiveram todos muito bem. Na próxima semana vocês vão receber os certificados e as ofertas e os vencedores vão ainda receber um troféu e um cheque no valor de 50 € para compra de livros. Até o final do dia de hoje, vocês vão ter conhecimento de quem é que ganhou aqui no segundo ciclo, quem foi o concorrente que ficou em primeiro lugar. Para saberem isso, têm de ir à página do Facebook da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, que lá vão estar elencados os nomes dos meninos que venceram este concurso. Esta prova oral, vocês poderão voltar a vê-la na segunda-feira, no dia 26 de abril, também na página do Facebook da Biblioteca Padre Manuel Antunes. E depois vão poder mostrar aos vossos avós, aos vossos amigos e por aí fora, para eles poderem também acompanhar e ver a vossa prestação, ok? Então, um bom fim de semana e muita felicidade para todos vós. E cuidado, usar sempre a máscarazinha em situações quase sempre, pronto. Houve aqui umas exceções, mas estão controladas. Então vá, tudo de bom. Tchau, tchau. Já podem sair da sala. Obrigada. Ora, boa tarde. Bem-vindos aos meninos do terceiro ciclo. Vamos então dar início à vossa prova de argumentação. Olá, Beatriz Grácio, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, estás pronta para responder à questão do júri? Sim. Então, vamos lá. Vamos a isso. Olá, Beatriz. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Sim. Preparadíssima aqui para a nossa questão? Sempre. Então, ótimo. Então, a pergunta é a seguinte. Imagina que és a Vanessa e que viveste as situações relatadas na história. Como é que terias reagido? Bem, vim de uma pessoa que toda a vida se interessou por essas questões de não só de igualdade de género, mas de discriminação a todos os níveis. Eu acho que o melhor da obra é a forma interessante com que eles se expressam e acho que o melhor da obra são os personagens, porque eles fazem-nos entrar na pele das personagens, ou seja, até é uma questão fácil, porque com a obra consegui ver dos olhos da Vanessa e sentir como a Vanessa sentia. Portanto, eu acho que se eu fosse a Vanessa, eu não deixaria que a minha mãe me submetesse àquilo. Tu tens desde pequena, tens de saber cozinhar, senão os rapazes não gostam de ti. Tens de estar naquele padrão que todos estabelecem para o género feminino. Eu não deixava, dizia-lhe, e tinha uma conversa com ela e tentava lidar com isso com a maior maturidade e não deixava. E defenderia o meu irmão também, porque também conseguimos compreender que o Rodrigo sofre um bocadinho disso, de todos os homens têm de ser o sustento da família, todos os homens é que têm de trabalhar, os homens é que têm de estar sempre, nunca podem dar a parte fraca. Também defenderia o meu irmão e nunca deixava que me submetessem. Queres acrescentar a tua resposta final? Portanto, eu acho que eu tentaria tirar o melhor partido da situação para me impor. E acho que ficaria, no lugar da Vanessa, ficaria com isso a vida toda e nunca mais deixaria que ninguém me submetesse. Ok, obrigado, Beatriz. Voltamos a falar um bocadinho para a segunda parte da tua prova. Ora, obrigadíssimo, gostámos imenso da tua resposta, muito interessante. Vamos então passar à Constança Santos. Olá, Constança.
Bem-vinda. Ora, liga lá o teu micro para nós ouvirmos a tua voz. Deve ser uma voz muito bonita. Tens que ligar o micro, Constança. Se faz... Boa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pronta para a pergunta sobre a obra Vanessa vai à luta? Sim. Então vá, Constança, vai tu à luta também. Olá, Constança, tudo bem? Olá, tudo bem? Ótimo, estás preparadíssima aqui para responder à nossa questão? Estou sim. Ótimo. Então agora imagina que és a Vanessa e que viveste as situações relatadas nesta história. Como é que tu terias reagido? Eu acho que teria reagido muito como ela. Eu identifico-me muito com a Vanessa. Por exemplo, quando ela foi com a mãe à loja dos brinquedos, eu teria reagido exatamente da mesma maneira, porque eu sempre fui assim, entre aspas, uma Maria Rapaz. Sempre gostei assim muito também de metralhadoras, bolas de futebol e isso tudo. Eu teria feito exatamente a mesma coisa. Depois, por exemplo, quando ela queria o brinquedo do irmão, eu provavelmente teria deixado o meu irmão em paz, porque acho que ela fez um pouco mal em chateá-lo, mas eu teria reagido tal e qual como a Vanessa. Acho que ela fez bem em pôr-se perante estes padrões que a sociedade de hoje em dia nos impõe. Queres acrescentar mais alguma coisa? A tua resposta final? Sim, é a minha resposta final. Então, Constança, muito obrigado pela tua resposta. Vamos daqui a um bocadinho voltar a falar para a segunda parte da tua prova, portanto, até já. Até já. Gostámos também da tua resposta, muito interessante. Então, vamos passar à Lara Nunes. Muito obrigada, Constança. Lara? Olá, Lara. Olá. Tudo bem? Sim. Pronta para a pergunta do júri? Vamos ver. Vai ser fácil. Boa sorte. Obrigada. Olá, Lara, tudo bem? Sim. Estás preparada aqui para a nossa pergunta? Sim. Então, ótimo. Eu vou fazer a pergunta e a pergunta é a seguinte. Imagina que és a Vanessa e que viveste as situações relatadas nesta história. Como é que tu terias reagido? Então, se eu fosse a Vanessa, eu acho que eu reagiria muito parecido com ela. Eu seria uma pessoa que lutaria e que tentaria obter isto pelo Vanessa sonha. Ela tenta mostrar aos pais que ela não tem de ser como a sociedade impõe ou como as pessoas pensam que os géneros têm de fazer determinadas coisas. Ela quer mostrar aos pais, ao irmão, que ela pode fazer o que ela quiser, pode ser quem quiser e que não é o facto dela ser rapariga que vai alterar isso. E eu acho que se eu fosse a Vanessa, eu reagiria muito dessa forma. Eu seria uma pessoa lutadora e queria lutar por mostrar que nós não temos que ser todos iguais e que não é o nosso género que vai restringir as nossas opções, não só para o futuro, como para o presente, para os nossos gostos. Tudo isso, nada pode ser influenciado pelo género e nós podemos ser quem nós quisermos de uma maneira ou de outra e acho que isso não influencia nada e por isso eu reagiria muito assim. Queres acrescentar alguma coisa à tua resposta? É a tua resposta final? Eu acho que é apenas dizer que, pronto, no final eu seria assim uma pessoa lutadora e que eu no fundo iria sempre lutar por conseguir mostrar às pessoas que nós não temos que ficar limitadas a certas opções, quer na nossa vida futura, quer no presente, nos nossos gostos, na nossa maneira de ser ou falar. Nós não devemos ser influenciados por isso e, portanto, eu seguiria o exemplo de Vanessa e iria lutar até ao fim, até conseguir mostrar isso mesmo, que nós não podemos ser influenciados pelo nosso género. Ok, Lara, muito obrigado. Voltamos a falar daqui a um bocadinho para a segunda parte da tua prova. Até já. Gostámos muito, uma resposta muito válida, então da Lara também. Passamos agora, obrigada Lara, passamos agora à Leonor Pereira. Olá Leonor, tudo bem? Leonor, estás aí? Já está a aparecer. Olá!
Temos que ligar o micro. Que é para te ouvirmos. Olá. Pronta para a questão sobre o livro Vanessa vai à luta, da Luísa Costa Gomes? Então vá, prepara-te então também para a luta. Boa sorte. Tudo bem? Acho que desligaste outra vez o microfone, não te estamos a ouvir. Obrigada. Agora sim, ok, ótimo. Mas acho que o som dela não está 100%. Consegues-nos ouvir perfeitamente? Nós não te estamos a ouvir muito bem. Há qualquer problema com o teu microfone. Estás preparada, Leonor, agora? Sim, conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Sim, sim. Ok. Pronto, então podemos fazer a questão, Leonor? Estamos outra vez com problemas para te ouvir. Conseguem ouvir agora? Sim, sim. Se calhar o ideal é deixar-te mais próximo da tua boca, pronto, para conseguirmos ouvir a tua resposta. Então, a pergunta que nós temos para ti é a seguinte. Imagina que és a Vanessa e que viveste as situações relatadas na história. Como é que tu terias reagido? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, eu considero a Vanessa uma personagem muito complexa. Ela não é um daqueles protagonistas de um certo modo aborrecido, um bocado clichês. Na verdade, a Vanessa, ela luta contra esses estereótipos e contra esses problemas. E o facto de ela ansiar tanto pela metralhadora e a mãe recusar-se a querer dar-lhe, bom, no final ela consegue a metralhadora, mas para ela conseguir ter a metralhadora, ela teve de lutar muito e ela teve de insistir muito para isso. E eu acho que sim. Eu acho que eu reagiria de um modo parecido com Vanessa. Eu acho que eu lutaria pelos meus sonhos e lutaria pelos meus objetivos, porque eu acho que todos nós devemos fazer isso. Que todos nós devemos lutar sempre, nunca parar de erguer a nossa cabeça e não devemos ligar. Deixa-me reformular a frase. E que devemos enfrentar os nossos medos e devemos enfrentar os nossos obstáculos para qualquer solução na vida, para qualquer problema que nos surja na vida. Não só um certo desejo inocente de uma criança, mas também, por exemplo, aplica-se o mesmo para a decisão no nosso futuro, que é uma decisão que eu, pelo menos agora, tenho de enfrentar. Queres acrescentar alguma coisa? É a tua resposta final? Alguma coisa que queiras... Sim, eu queria acrescentar uma coisa. Eu também acho que, apesar de ser só aparentemente um desejo de uma criança de obter um brinquedo, eu acho que muitas vezes as pessoas desvalorizam a importância dessa metralhadora e a importância da luta de Vanessa para a obter, porque a metralhadora significa, de um certo modo, a diferença, significa, de um certo modo, os objetivos, os desejos, a ambição. Por isso, eu reagiria também como Vanessa, nunca pararia de lutar pelos meus sonhos. Ok, Leonor, muito obrigado pela tua resposta. Nós voltamos a ver-nos daqui a bocadinho para a segunda parte da tua prova. Portanto, até já. Obrigada, até já. Muito obrigada pela tua participação também. Muito interessante. Passamos agora à Sara Martins. Olá, Sara. Olá. Tudo bem contigo? Sim. Pronta? Olha, estamos aí com no teu micro, não sei. Não sei se te vamos conseguir ouvir muito bem. Vamos lá ver se está aí qualquer coisa que... Acho que já está. Talvez esteja um pouco melhor, sim. Vamos ver. Então, estás pronta para a pergunta de argumentação? 2 minutos? Sim. Então, vai à luta, neste caso, Sara. Olá, Sara, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Preparada aqui para esta questão que nós temos guardadinha para ti? Sim. Ok, vai. Então agora imagina que tu és a Vanessa e que viveste as situações que foram relatadas na história. Como é que tu terias reagido?
Eu acho que teria reagido de uma maneira parecida à da Vanessa, porque eu concordo muito com a opinião dela sobre a igualdade de género, sobretudo em casa, nas tarefas domésticas, entre dividir as tarefas pelos homens e pelas mulheres, e acho que teria reagido da mesma maneira que ela reagiu. Quando ela diz ao irmão, quando ela pergunta à mãe se não pode ser o irmão a ir limpar a louça e tem que ser ela, eu teria feito a mesma coisa. Quando ela, por exemplo, também queria um brinquedo de rapaz e a mãe perguntou-lhe se ela não queria antes um brinquedo de menina e ela disse que não, eu teria reagido de maneira igual, porque acho que não devia haver essa distinção. Queres acrescentar mais alguma coisa? É a tua resposta final? Sim, sim. Ok, Sara, muito obrigado pela tua prestação. Nós voltamos a ver-nos daqui um bocadinho para a segunda parte da tua prova. Até já. Gostámos muito. E vamos então, de seguida, passar à prova de leitura expressiva. E vamos recomeçar com a Beatriz Grácio. Olá. Estás pronta? Sim. Pronto, então o nosso júri tem ali um saco de onde vai sortear os textos, que são os certos tirados de obras literárias, não é? Vamos ver qual então é que te vai calhar a ti. Olá, Beatriz, outra vez. Olá. Um saquinho, que é um saquinho mágico. Eu vou colocar a minha mão lá dentro e vai sair um número, e esse número corresponde ao texto que tu vais ter que ler. Portanto, e o número é o número 3. Posso então começar? Sim, sim, quando quiseres. O pai queria fazer dele um homem. Por isso, mal o pequeno acabou a quarta classe e... Está aqui a interferência. Qualquer problema. Acho que o áudio não está... Posso recomeçar? Podes recomeçar, sim. Obrigada. O pai queria fazer dele um homem. Por isso, mal o pequeno acabou a quarta classe, empadurou nele, Guimarães com ele. Mas não havia padre Macário capaz de endireitar semelhante criatura. Nem a puxões de orelhas e a golpes de régua se conseguia evitar que o rapaz saltasse a toda a hora pelas janelas do colégio e desaparecesse pelas serras a cabo, aos grilos. Dirigia já o vício da terra, mas, com a idade, em vez de a coisa melhorar, piorava. De palha na mão, era vê-lo à torreira do sol. Metia a sonda em cada agulheiro que encontrava. Punha-se a esgravatar, e o pobre do habitante do buraco não tinha outro remédio se não vir à tona. Só quando o estômago dava horas das grandes, regressava à casa com 20 ou 30 bichos daqueles. O reitor mandava-o ir ao gabinete, punha-lhe a cara num pimentão, mas pouco valia. No dia seguinte, lá fugia ele outra vez. Tinha o quarto transformado em viveiro. Em vez de retratos de atrizes e de cowboys, gaiolas de todos os tamanhos penduradas nas paredes, como folhas de alface e de serradela metidas nas grades. E era um tal cenário que o prefeito o encontrava, quando o encontrava, abstrato, aliado, fora do mundo. A lição. Estou a estudá-la. Obrigado, Beatriz. Obrigada. Vamos agora passar à próxima concorrente. Sim, então de seguida temos a Constança Santos, que se está a preparar, certo? Sim. Para o texto. Vamos ver qual é o texto que te vai calhar na rifa, neste caso, vai sair do saco. Então, Constança, olá outra vez. Olá. Vamos ver qual é a rifa que te calha, que está aqui dentro do nosso saquinho. E a rifa que te calhou é a número 1. Portanto, quando quiseres, podes ler. Ok, vou então começar. Há um judeu na minha cave. Há um judeu na minha cave. Sentada no chão da sala, repleta de livros do presidente da Câmara, Liesel Minger ouviu estas palavras. A seu lado, tinha o saco da roupa e a figura espectral da mulher do presidente da Câmara estava sentada à secretária, curvada como um ébrio sobre o tampo. Diante dela, Liesel leu o assobiador, páginas 20, 22 e 23. Levantou os olhos. Imaginou-se avançar, afastar suavemente um pouco de cabelo lanojento para o lado e a segredar ao ouvido da mulher. Há um judeu na minha cave. Enquanto o livro estremecia no seu colo, o segredo sentou-se na sua boca, instalou-se confortavelmente, cruzou as pernas. Tenho de ir indo para casa. Dessa vez falou mesmo. As mãos tremiam-lhe. Apesar de uma réstia de sol ao longe,
Uma brisa suave galopou pela janela aberta, acompanhada de chuva que entrava como serradura. Quando Liesel voltou a colocar o livro no lugar, a cadeira da mulher raspou o chão e ela aproximou-se. Era sempre assim no final. Os círculos suaves de rugas doridas aumentaram um instante ao estender a mão para recuperar o livro. Depois ofereceu-o à rapariga. Liesel recuou alarmada. Muito obrigado, Constança, pela tua leitura. Muito expressiva, agradecemos então. E passamos à Lara Nunes, que vai dar início à sua prova, certo? Sim. Ótimo. Então vamos lá ver qual é o excerto que te vai calhar. Olá, Lara, já deves saber, temos aqui um saquinho e dentro deste saco está um número, são vários números, um dos quais vai-te calhar e o texto que vais ter que ler é o número 4. Ok. Histórias de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Ao ver que era como deitar palavras ao vento dissuadir Dom Quixote, o cavaleiro de verde apressou-se a seguir o carroceiro, que, em 3 tempos, tinha posto as mulas o mais longe possível, para lá do cimo da colina. Sancho tocou o burro atrás deles à máxima velocidade, picando-o nas costelas o tempo inteiro, para o apressar ainda mais, enquanto carpia, em altos prados, a morte certa do amo. O tratador tornou a fazer mais uma tentativa para desviar Dom Quixote daquela loucura, mas, vendo que era mais uma vez em vão, muito contrafeito, lá foi abrir a porta da jaula. Enquanto isso, o cavaleiro pusera-se a matutar sobre a melhor maneira de combater o leão, se a pé, se a cavalo, e decidiu que seria a pé, pois o Rocinante podia assustar-se demais à vista da fera. Por isso, apiou-se, desembainhou a espada e, de escudo na frente, marchou lentamente até à jaula. Já com a porta escancarada, o tratador foi-se logo pôr a milhas do perigo. Vendo a jaula aberta e Dom Quixote plantado à sua frente, o leão deu meia volta e esticou as enormes patas. De seguida, abriu a bocarra e, deitando fora a língua do tamanho do braço de um homem, pôs-se a lamber o pó do focinho. Depois levantou-se, deitou a cabeça de fora da porta e olhou de todos os lados, com os olhos a luzir como brasas. Era uma visão de aterrorizar qualquer um, mas Dom Quixote esperou calmamente que o animal desse um salto para fora e ficasse à mercê da sua espada. O leão fitou-o por um instante, com os seus grandes olhos amarelos. Depois, voltou-se lentamente e lá se meteu, pechorrentamente, para o fundo da jaula. Por fim, deu um longo e entediado bocejo e deitou-se, sossegado. Obrigado, Lara, pela tua leitura e boa sorte. Muito expressiva, então, a leitura também da Lara. Vamos passar, obrigada, vamos passar à Leonor Pereira. Sim? Pronta? Então vamos lá, Leonor. Olá, Leonor, novamente. Olá, novamente. Ok. Portanto, vamos aqui ver o que é que te vai calhar em sorte. Qual é o texto que vai calhar em sorte? Está aqui. Temos 2 textos ainda, portanto há aqui 50-50 para ti, possibilidades. Portanto, vamos ver. O que tu vais ler é o número 2. Ok, obrigada. Conseguem-me ouvir bem assim? Ou... Sim. Ok. Depois de se passar 6 rios e 3 cadeias de montanhas, surge Zora. Cidade que quem a viu uma vez nunca mais pode esquecer. Mas não por ela deixar como outras cidades moráveis uma imagem fora do comum nas recordações. Zora tem a propriedade de ficar na memória ponto por ponto, na sucessão das ruas e das casas ao longo das ruas, e das portas e das janelas das casas, embora não apresentando nelas belezas ou raridades particulares. O seu segredo é o modo como a vista percorre figuras que se sucedem, como numa partitura musical, em que não se pode mudar ou deslocar nenhuma nota. O homem que sabe de cor como é Zora, imagina nas noites em que não consegue dormir, que anda pelas suas ruas e recorda a origem em que sucedem o relógio de cobra, o toldo às riscas do barbeiro, o repuxo dos 9 guichos, a torre de vidro do astrónomo, o quiosque do vendedor de melancias, a estátua do ermita e do leão, o banho turco no café da esquina, a travessa que dá para o porto. Esta cidade, que nunca se apaga da mente, é como uma armação ou um reticulado em cujas casas cada um pode expor das coisas que lhe aprover recordar.
nomes de homens ilustres, virtudes, números, classificações vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, partes de um discurso. Entre todas as noções e todos os pontos do itinerário, poderá estabelecer um nexo de afinidades ou de contrastes que sirva de mnemónica, de referência instantânea para a memória. E assim, é de tal maneira que os homens mais sábios do mundo são os que conhecem Zora de cor. Mas foi inutilmente que parti em viagem para visitar a cidade. Obrigada a permanecer imóvel, igual a si própria, para melhor ser recordada, Zora estagnou, desfez-se e desapareceu. A terra esqueceu-a. Este excerto é retirado da obra Cidades Invisíveis, da autoria de Miguel Torga, da editora Dom Quixote, no ano 2002. Ora, só para... portanto, é Italo Calvino o autor. Ok, então muito obrigada. O júri se pronunciou, se quiser, claro. Oi? Obrigado, Vitor, pela tua leitura. Boa sorte a ti e a todas as restantes concorrentes. Portanto, vamos passar à última concorrente desta secção. Chamamos então a Sara Martins. Sara, estás pronta? Sim. Ótimo. Olá. Então, vamos iniciar. O júri vai então sortear o teu texto mistério. Olá, novamente, Sara. Olá. Vamos então ver o texto que cai em sorte. Eu acho que nenhum de nós fará qualquer ideia do que será, mas eu vou-te dizer, é o número 5. Portanto, estás disponível quando quiseres para começar a tua leitura. No lugar das ruínas que eu vi em 1913, erguem-se agora quintas bem cuidadas, sinal de uma vida feliz e confortável. As velhas nascentes, alimentadas pela chuva e pela neve retidas na floresta, voltaram a correr, canalizaram-se as suas águas. Ao lado de cada quinta, em bosques de áceas, as pias das fontes transbordam sobre tapetes de menta fresca. As aldeias foram reconstruídas a pouco e pouco. Pessoas vindas das planícies, onde a terra é mais cara, fixaram-se na região, trazendo juventude, movimento e espírito de aventura. Encontramos pelos caminhos homens e mulheres de ar saudável, rapazes e raparigas que sabem rir e que voltaram a tomar o gosto pelas festas tradicionais do campo. Se contarmos com a antiga população, irreconhecível desde que vive sem dificuldades, e com os recém-chegados, mais de 10 mil pessoas devem a sua felicidade a Elzéar Bouffier. Quando penso que um único homem, reduzido aos seus simples recursos físicos e morais, foi suficiente para fazer surgir do deserto esta terra de Canaã, acho que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Mas, quando faço contas a tudo aquilo que foi necessário de constância, de grandeza de alma, de persistência, de generosidade, para alcançar este resultado, sou tomado de um imenso respeito por este velho homem do campo, sem cultura, que soube levar a cabo esta obra digna de Deus. Muito obrigada, Sara, pela tua leitura. Terminou aqui a vossa prova de leitura expressiva. Agradeço-vos, estão todos de parabéns, porque estiveram muito bem. Vou apenas relembrar que na próxima semana ser-vos-ão entregues os certificados e as ofertas que foram amavelmente oferecidas, não é? Passando o pleonasmo, pelos municípios envolvidos neste concurso nacional de leitura, e também receberão os vencedores apenas um troféu e um cheque-prenda para compra de livros no valor de 50 €. Hoje, já ao final do dia, vocês poderão ir ver se foram as felizes contempladas com o primeiro lugar na página do Facebook da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes. Depois, na próxima segunda-feira, esta prova oral, a gravação desta prova oral será publicada também na página do Facebook da Biblioteca Padre Manuel Antunes. Poderão depois mostrar aos vossos amigos, à vossa família e vermos a nós próprios também é importante para podermos ver que estivemos bem
e noutras coisas que poderão precisar de um ou outro acerto. Então, um bom fim de semana e tudo de bom. Tchau, tchau. Podem sair da sala, se faz favor. Ora, boa tarde, concorrentes do ensino secundário. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a vossa prova com a prova de argumentação. E o livro que corresponde a essa pergunta é A Vida de um Homem que Perseguia Poemas, de Joana Lopes, que se encontra no nosso respeitável júri. Então vamos começar por chamar a Ana Matos. Olá, Ana Matos, tudo bem contigo? Tudo. Não se está a ouvir muito bem. Vamos lá ver. Já estás há muito tempo à espera? Fala lá para te ouvirmos. Já há um bocadinho. Já há um tempo. Bem, vamos ver se o júri te conseguirá ouvir. Júri. Olá, Ana, tudo bem? Tudo. Olha, sabes, dá para tu aumentares um bocadinho o volume do teu som? Eu não sei. Fala lá para nós te ouvirmos. A minha professora está a dizer que se calhar vai buscar uns fones à biblioteca e... Então agora estamos a ouvir bem, agora está tudo bem. Sim? Podemos começar então? Era mesmo o tom de voz. Era mesmo a tua voz que estava mais baixinho. Então, podes comentar a citação que eu vou ler? Então diz assim: então entendi, olhando os livros em chamas, que um poeta tinha de ser translúcido, para que quando olhasse para si mesmo e decidisse escrever, a verdade emergisse sem espaço para se esconder. Comentas esta citação? Eu não consegui ouvir muito bem o início. Não? Então eu vou ler novamente, está bem? Obrigada. Então entendi, olhando os livros em chamas, que um poeta tinha de ser translúcido, para que quando olhasse para si mesmo e decidisse escrever, a verdade emergisse sem espaço para se esconder. Ok, agora consegui ouvir. Ok. Bem, esta afirmação foi uma parte do livro que por acaso me chamou bastante a atenção, principalmente por causa da comparação que é feita, porque em seguida falam sobre o betão e sobre a maneira como absorve, como capta, mas fez-me lembrar a maneira como o alcatrão capta o calor e vai libertando aos poucos, mas não de uma maneira tão perceptível como era esperado. Tanto que eu usei esta afirmação na resposta escrita da prova. Um poeta deve ser uma pessoa translúcida. Tal como nós damos na escola um prisma difrata a luz, o que faz uma imagem muito bonita. E é isso que os poetas devem ser. Um poeta deve conseguir captar aquilo que está à sua volta para conseguir fazer com que os outros sintam aquilo que ele sente. A maneira como a personagem principal diz isso para si mesmo no livro faz com que também o leitor o sinta e sinta uma vontade de escrever da mesma maneira que ele o sente. Eu, no momento em que li essa frase, senti uma vontade enorme de pegar num lápis e numa caneta e escrever, mas com o meu talento senti-me da mesma maneira que ele e foi uma tentativa muito frustrada. Ok, Ana, queres acrescentar alguma coisa? Eu penso que não. Olha, eu quero agradecer a interpretação que tu fizeste da obra, gostei muito de te ouvir. Obrigada. Obrigado eu. Muito interessante a tua argumentação, então, o teu comentário, aliás. Vamos passar à Beatriz Nunes. Olá, Beatriz. Olá, bom dia. Ai, boa tarde. Não há problema, está tudo bem. Pronto, então, para responder para efetuar a tua prova de argumentação? Sim. Certo? Então vamos a isso. Olá, Beatriz, boa tarde. Olá, boa tarde. Então eu vou ler uma citação para tu comentares, pode ser? Ok. Então vamos lá.
Então entendi, olhando os livros em chamas, que um poeta tinha de ser translúcido, para que quando olhasse para si mesmo e decidisse escrever, a verdade emergisse sem espaço para se esconder. Podes comentar? Sim, na minha opinião, com esta citação, penso que o sujeito, ou a personagem, chegou a uma conclusão sobre a sua vida. Ele, que sempre estivera rodeado de traumas, percebera que para poder descrever, para poder realmente escrever um poema sobre o turbilhão de ideias que estavam dentro dele, ele teria que ultrapassar esses traumas. Ele teria que, efetivamente, aceitar tudo o que é, aceitar todos os traumas, tudo o que ele passou, aceitar o que ele realmente é, de modo a que nos seus poemas pudessem refletir o turbilhão de ideias que estavam dentro dele, pudessem refletir, de certa maneira, também ele. Logo nesta citação, penso que sim, naquele momento em que ele se apercebe que os livros estão a arder, ele apercebe-se que tem que parar. Ele não pode continuar a beber e a simplesmente varrer os poemas e não enfrentar o que verdadeiramente é. Ele, apesar de tudo o que passou, consegue escrever e só conseguirá escrever quando parar e tentar curar-se de tudo o que passou, desde o desaparecimento do pai, até ao suicídio da mãe e até mesmo o avô com ideais arcaicos e que, infelizmente, era violento para com ele. Ok, Beatriz. Obrigada pela tua resposta e obrigada também pela atenção que dedicaste à leitura do livro e pela interpretação que fizeste do mesmo. Gostei muito. Obrigada. Uma intervenção muito interessante, Beatriz. Beatriz, sim. Sim, Beatriz. Então, vamos aguardar agora para as outras concorrentes. Vamos ver. É um concorrente, neste caso. Temos um cavalheiro. Gustavo Leal. Estás aí, Gustavo? Gustavo Leal? Estás on? Ah! Ok. Não queres responder para te ouvirmos? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu estou e a senhora está boa? Muito obrigada. Olha, Gustavo, pronto então para a tua prova de argumentação sobre o livro A Vida de um Homem que Perseguia Poemas, da Joana Lopes? Sim, acho que sim. Ok, então uma boa sorte. Boa sorte para ti. Obrigado. Olá, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Vou ler uma citação para tu comentares, está bem? Ok. Então entendi, olhando os livros em chamas, que um poeta tinha de ser translúcido, para que quando olhasse para si mesmo e decidisse escrever, a verdade emergisse sem espaço para se esconder. Comentas esta afirmação? Pode repetir? Posso? Então entendi, olhando os livros em chamas, que um poeta tinha de ser translúcido, para que quando olhasse para si mesmo e decidisse escrever, a verdade emergisse sem espaço para se esconder. E agora comente essa afirmação, certo? Sim. Ok. Por acaso eu também sou uma espécie de escritor e gosto bastante de escrever. E às vezes os sentimentos atacam as minhas ideias. Então concordo plenamente com essa afirmação, porque às vezes precisamos de ser imparciais e outras vezes precisamos de agarrar os nossos sentimentos para termos uma boa escrita, digamos assim. Então, por exemplo, no caso do rapaz da nossa história, ele tinha bastantes sentimentos e só conseguiu escrever o seu primeiro poema quando libertou todos os seus sentimentos, quando foi para a aldeia. E é isso. Ok, obrigada pela tua resposta, obrigada pela leitura que fizeste da obra e pela interpretação da mesma, gostei muito. Nada. Vamos passar então à Margarida Saramago. Olá, Margarida. Olá. Okay. Tudo bem?
Tudo bem. Ótimo. Então pronta para a prova de argumentação. Vamos ver o que é que o júri te traz. Margarida, agora estás-me a ouvir? Sim? Agora estou. Boa. Tínhamos o micro desligado. Vou ler uma citação para tu comentares, pode ser? Então entendi, olhando os livros em chamas, que um poeta tinha de ser translúcido, para que quando olhasse para si mesmo e decidisse escrever, a verdade emergisse sem espaço para se esconder. Queres comentar? Então, eu comentei até este aspecto na minha prova escrita, que este homem, devido a vários traumas desde a infância dele, desde o avô dele, a reprimi-lo pelo seu jeito, por gostar de poemas, por gostar de flores, por ser ele mesmo, a professora dele, a despedaçar a mãe dele pela segunda vez, e tudo isto o levou a não se aceitar a si próprio, ou seja, não era transparente consigo mesmo. Eu lembro de uma passagem do livro que eles diziam que era extrasensível, tinha uma supersensibilidade, que tudo que havia à volta dele, ele inspirava e vinha para dentro de si como poemas. Mas como ele era opaco, os poemas não saíam. Por isso, sim, acho que essa frase é completamente verdadeira, porque devido a todos os traumas que ele sofreu, toda a sua transparência não veio. E por isso é que ele tinha esta doença de não conseguir escrever poemas. Ok, Margarida, obrigada pela tua interpretação e pela leitura atenta que já vi que fizeste da obra. Obrigada. Ora, uma intervenção muito interessante, Margarida. Vamos aguardar então e vamos chamar o Saúl Santos. Olá, Saúl. Estamos on? Olá. Tudo bem contigo? Não te ouvimos. Vemos-te, mas não te ouvimos. Vê lá, está desligado agora? Já me ouvem? Já. Ok, agora ótimo. já. Bem-vindo aqui ao Obrigado. nosso concurso nacional de leitura. Pronto para a prova de argumentação? Prontíssimo. Ótimo, então vamos a isso. Vamos ver o que é que o júri reserva para ti. Olá, Saúl, boa tarde. Boa tarde. Eu vou ler uma citação do livro para tu comentares, ok? Então entendi, olhando os livros em chamas, que um poeta tinha de ser translúcido, para que quando olhasse para si mesmo e decidisse escrever, a verdade emergisse sem espaço para se esconder. Queres comentar? Ser poeta, como diz no livro, é ser transparente. É deixar que os outros sintam aquilo que nós sentimos. O poeta, no caso, o protagonista do livro, não conseguia pôr no papel aquilo que sentia porque ele não era transparente, ele não era verdadeiro consigo mesmo. Esta falta de verdade derivava daquilo que ele tinha sofrido enquanto criança, a repressão do seu avô, que não o deixava ser quem ele realmente queria ser, não compreendia a sua sensibilidade, como a Dona Emília disse, o mundo não estava preparado ainda para pessoas sensíveis, a professora que não o entendeu e lhe matou a mãe, que ele tinha criado novamente na sua cabeça, o suicídio da sua mãe, a fuga para a França do seu pai, tudo isto constituiu um bloqueio no poeta que não deixava que a poesia que existia dentro dele, que existia dentro do coração dele, transparecesse. Obrigada, Saúl, pela tua resposta e também quero agradecer a leitura atenta e a interpretação que fizeste da obra. Uma participação também muito interessante, obrigada aqui também da minha parte. Então agora, resta-me apenas dar-vos os parabéns. Ai, não me resta nada, peço imensa desculpa, estava-me a esquecer da prova de leitura expressiva. Isto é a pressa para ir para o fim de semana. Agora vamos passar à prova de leitura expressiva. Peço desculpa pelo lapso. E vamos então chamar a Ana Matos e vamos ver, o júri tem ali um saco com os números e vamos ver o que é que vai calhar a Ana. Pronta? Pronto. Ana, nós vamos fazer um sorteio dos textos para ser justo, está bem? Vamos começar então pelo teu sorteio e calhou-te o texto número 3.
era uma inchada barriga de burro, tendendo ameaçador às escassos palmos das cabeças. O vento morno e pegajoso varria algumas folhas soltas e sacudia com violência as bananeiras raquíticas que ornamentavam a frontaria da administração da circunscrição. Os poucos habitantes de Alidílio, mais um punhado de aventureiros chegados das redondezas, estavam reunidos no cais, esperando a vez de se sentarem na cadeira portátil do Dr. Rubicondo Loarrame, o dentista que aliviava as dores dos seus pacientes, graças a uma curiosa espécie de anestesia oral. "Dói-te?" perguntava ele. Os pacientes, aferrados aos braços da cadeira, respondiam abrindo desmensuradamente os olhos e a suarem bica. Alguns pretendiam retirar das respectivas bocas as mãos insolentes do dentista e responder-lhe insultando como ele merecia. Mas as suas intenções barravam nos braços fortes e na voz autoritária do odontologista. "Quieto, caralho! Tira as mãos! Já sei que dói! E de quem é a culpa? Quem? Eu! Quem tem a culpa é o governo! Mete isso bem na moleirinha! O governo é que tem a culpa de ter os dentes podres! O governo é que tem a culpa de doer!" Então os aflitos concordavam fechando os olhos, ou com leves movimentos de cabeça. O Dr. Loarrame odiava o governo. Todo e qualquer governo. Filho legítimo do imigrante ibérico, dele herdou um enorme conflito com tudo o que soasse à autoridade. Mas os motivos desse ódio perdeu-os no meio de uma pânica qualquer de juventude, de tal modo que o seu palavreado de anarquista se transformou numa espécie de fuga moral que o tornava simpático. Obrigada. Ora, gostámos da tua leitura. Vamos passar agora à Beatriz Nunes. Beatriz, pronta? Enquanto possível. Ótimo. Então, vamos ver o que o júri tem para ti. Beatriz, vamos sortear o teu texto e, calha, tem sorte o número 5. Posso começar? Podes. A leitura do testamento cerrado do Sr. Nepomuceno da Silva Araújo consumiu uma tarde inteira. Ao chegar à 150ª página, o notário confessava estar cansado e interrompeu mesmo para pedir que lhe levassem um copo d'água. Enquanto bebia pequenos golinhos, desabafou que de facto o falecido, pensando que fazia um testamento, escrevera antes um livro de memórias. Então, o Sr. Américo Fonseca, dizendo estar habituado a longas leituras em voz alta, ofereceu-se para continuar a ler, e o notário aceitou de bom grado, porque a sua voz, princípio forte e sonora em impor solenidade ao acto, foi enfraquecendo a pouco, e tanto Carlos Araújo como as próprias testemunhas já faziam um grande esforço de ouvido para perceberem os murmúrios que lhe saíam da garganta. Mas Carlos, rindo, olhava o notário. Logo de início, quando vira a enormidade do documento lacrar, sugerira não valer a pena perder tempo a ler todo aquele calhamaço. Afinal, estava-se quase em família. De qualquer modo, entre gente que merecia toda a confiança, propunha por isso dar-se o testamento como conhecido. Ele em casa faria calmamente uma leitura atenta e cuidada, até porque era sua intenção respeitar escrupulosamente todas as vontades do defunto. Porém, o notário opusera-se firmemente a esta facilidade. A lei é a lei, existe para ser cumprida, e se ela manda ler tudo o que há que ler tudo do princípio ao fim na presença de testemunhas. E só por esta razão estavam presentes os Srs. Américo Fonseca e Armando Lima, que afinal testificariam com as suas assinaturas terem acompanhado toda a leitura do documento. E aclarando a garganta, iniciara a leitura às 14h45, mas pelas 16h10 começava-se cansado e já estava sem voz. O Sr. Fonseca leu às 17h20, após que o Sr. Lima, sorrindo com humildade, pediu que lhe deixassem também ler um bocadinho. Coube-lhe, por isso, ler a parte manuscrita, mas numa letra tão miudinha que ele se engasgou por diversas vezes com as palavras e teve de voltar atrás. E assim, só cerca das 18h30, foi possível aos intervenientes a porem as respectivas rúbricas em cada lauda do aludido testamento e ao notário ordenar o seu arquivamento no maço dos documentos competentes. Obrigada pela tua leitura, Beatriz. É verdade. Agradecemos a tua participação, também muito interessante e muito expressiva. Então vamos passar agora ao Gustavo Leal. Ora, olá novamente, Gustavo. Olá. Pronto então para a leitura expressiva? Sim. Ótimo. Então vamos ouvir. Vamos sortear o texto que te vai calhar e é o primeiro, número 1.
Tenho pensado nela, na minha mãe. Quando eu era criança, a minha mãe lia a Bíblia para me adormecer. Quando delirava, rasgava as folhas do livro sagrado e chamava-me lagosta. Um dia apareceu em casa com o grande livro dos crustáceos, escrito e ilustrado por Yukio Ishida, e disse que a verdade lhe fora revelada, que a verdadeira fé era o crustacionismo. A partir dessa altura, passou a acreditar que Deus era um crustáceo e que eu era um jovem profeta. Para pôr fim a mais uma das suas muitas loucuras, nesse mesmo dia deitei o livro para o lixo, mas voltei a encontrá-lo anos mais tarde, escondido no meio de uma arca com lençóis e cobertores. Nessa altura, o levei para o meu quarto, acabando por desenvolver um certo fascínio pela obra. Não tanto por ser um livro bonito, cheio de ilustrações científicas, feitas à aguarela e com legendas em latim, mas por causa de uma ilustração particular, bastante perturbadora, a imagem de uma lagosta em decomposição. Mantive-o escondido por vários anos, mas quando a minha mãe morreu, meti-o dentro do caixão, como se fosse uma espécie de livro iniciático. Recordo o dia do seu funeral, o som da terra a embater na urna, a capela vazia, eu, o padre e um cão esquelético, que apareceu para comer um ramo de rosas brancas. A minha mãe só comia migalhas. A minha mãe morreu por causa de uma migalha. Um dia conto-te tudo, um dia terei-te de contar. Obrigada pela leitura, Gustavo. Uma leitura muito interessante também, é do Gustavo. Então, agora vamos passar à Margarida Saramago. Pronta, Margarida? Para a leitura? Ótimo. Então, vamos ver qual é a sorte que te calha. Então, Margarida, a tua sorte vai para o texto número 2. Posso começar? Podes. Ok. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente, aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapicho, as ondas ora se rebentavam fragrosas, ora vinham-se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma recha amarela de lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados. Alguns eram enormes e pintados de estranhas cores para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte tábuas ou as comidas. Antigamente, diante do trapiche se estendia o mistério do mar-oceano. As noites diante dele eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Hoje, a noite é alva, em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do cais do Porto. Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar muitos metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trabalharam ali os negros musculosos que vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção, um marinheiro nostálgico. A areia se estendeu muito alva em frente ao trapiche e nunca mais se encheram de fardos, de caixões, o imenso casarão. Ficou abandonado em meio ao areal, mancha negra, na brancura do cais. Obrigada, Margarida, pela tua leitura. Também gostamos, é verdade, da tua leitura. Vamos passar agora para o Saúl Santos. Pronto, Saúl? Prontíssimo. Vamos a isso então. Então, Saúl, agora já não há suspense, pois não? Já sabes que o teu texto é o quarto. Sim, posso começar? Podes começar, sim. Não é de agora a tentativa de esclarecer o discurso amoroso das pessoas a atingir respeitosamente as relações que as podem ligar. Na verdade, uma vida consumida no amor de outro é uma vida reprovada pela sociedade, sobretudo se o sexo toma ascendente sobre a personalidade, ou seja, sobre tudo o que se define como relação circundante. Carlos amava Emma e ela amava um tempo teatral e imaginário que tentava destacar de uma realidade que a desgostava. Mas contra a realidade que nos subjuga, só o mal a pode dominar. Assim é que a obra da perfeição que os grandes santos arrancam da realidade insatisfatória recorre à fantasmagoria para se elevar. O poder imaginativo é pelo mal que se afirma. O mal é a obra de todos os que o interiorizam os seus desejos profundos.
Emma queria passar do seu orgulho ferido para outro orgulho, o de pertencer ao meio de que se desviara. Recomeçava uma vida mesquinha com um marido que, em certo sentido, era o modelo dos maridos. Fiel e capaz de ganhar o suficiente para sustentar a casa e criar as filhas. Estas cresciam consagradas à sua época, em que o culto do grande homem estava em desuso. Não se aplicava mais o nome de irrepreensível a um cidadão. O sentimento de exceção desaparecera e alguém que tomasse o partido do comportamento admirável arriscava-se a ser ridicularizado. A aceitação da mediocridade era a melhor prova de não forçar as coisas e ser-se um bom parceiro. Na verdade, ser um bom parceiro incluía algumas aberrações. Fumava-se menos e bebia-se menos, e comia-se cada vez mais prudentemente. Mas o peso da realidade, ainda que fosse um segredo de gabinete e ocupasse os temores da idade juvenil, ia procurar uma fuga através de recursos contagiosos. A droga, a heroicidade quase passadista, e algo começava a tomar corpo nas generalidades da superfície. A noção de que as pessoas aspiram a uma felicidade subversiva, sem família, sem Deus e, sobretudo, sem academia de qualquer espécie. A futilidade era o melhor meio de escapar ao horror constante de se ser inútil. Obrigada, Saúl. Obrigada a todos pelas leituras e pela participação. Ora, então, agora é que é. Quero parabenizar-vos a todos pela vossa prestação, tanto na parte da prova de argumentação como agora na prova de leitura expressiva. Apenas lembrar-vos que na próxima semana irão receber os certificados e as ofertas, que foram gentilmente cedidos pelos vários municípios participantes neste concurso nacional de leitura. Os vencedores das provas receberão ainda um troféu e um cheque de prenda para livros no valor de 50 €. E hoje, ao final do dia, vocês poderão ter já acesso aos vencedores desta prova na página do Facebook da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes. Na segunda-feira, dia 26 de abril, também esta prova oral irá ser publicada na mesma página de Facebook da Biblioteca, pelo que depois poderão rever-se e, eventualmente, tecer as vossas críticas construtivas à vossa prestação e pensar que numa próxima poderão melhorar num ou noutro aspecto, não é? Temos sempre campo para melhorar um pouco mais, mas estiveram muito bem e quero agradecer-vos então a vossa presença aqui no Concurso Nacional de Leitura e agora vou desejar-vos um bom fim de semana, tudo de bom, bons exames, também se calhar vai ser preciso e até sempre.